que podemos usar o Minecraft na engenharia para aprender a engenharia? Bem, no vídeo de hoje vou mostrar na prática conceitos de fundação, estrutura, acessibilidade e urbanização e como elas funcionam. Tudo dentro desse mundinho de blocos. Então vem comigo e hoje no primeiro episódio a gente vai entender um pouco dessas questões de fundações. Então já bora lá. Pessoal, nesse primeiro EP dessa minissériezinha de Minecraft aplicada em engenharia civil, iremos abordar terreno natural, iremos também abordar terreno plano, nivelamento de um terreno e os tipos de fundações, sendo aquelas superficiais e mais fundas também que se abordam na engenharia civil. Tá, pessoal, a primeira parte que iremos abordar será a importância da terraplanagem. Tá, aqui a gente consegue ver um terreno que ele não está planificado, né? Ou seja, ele possui um terreno um pouco mais acidentado. Tá, Vanessa, por que a gente não pode deixar esse terreno acidentado dessa forma? Por que a gente precisa nivelar e deixar planificado como está o restante do mundo? Bem, o que acontece? Se a gente não planificar essa região, não fazer essa retirada de areia, o que vai acontecer? A nossa casa ela pode estar apresentando problemas no futuro. Além de também estar fazendo a gente gastar bastante com as gerações futuras da nossa residência, né? Por um processamento de rachaduras, fissuras e até mesmo desmoronamento, né? Ou então desnivelamento da nossa casa. Então é aí que se vê a importância de estar nivelando e deixando essa parte mais nivelada e terraplanada. E aí que entra as ideias de corte ou de aterro. Nessa situação aqui a gente teria que fazer a relação de corte, ou seja, retirar todo esse terreno dessa região para deixar ele planificado e deixar uma área perfeitamente para nossa residência, para minimizar os problemas futuros de modificação. Caso houvesse alguns buracos, né, na região, ou seja, buracos, crateras maiores, a gente precisaria estar fazendo um processo de aterro, né, ou seja, estar aterrando também para fazer esse nivelamento do terreno para a gente poder estar construindo a nossa casinha. Mas por que com a base sólida ela é extremamente importante para a nossa construção durante o período de construção? Bem, pessoal, o que acontece? Uma base sólida, ou seja, uma base planificada, ela é essencial para manter com que as cargas e a distribuição de pesos, né, de sobrecargas da nossa residência, ela seja conformemente distribuída pelo nosso espaço. Ou seja, vamos imaginar que você tem uma casa de 2 andares e que aqueles andares eles têm forças, têm movimentos de força sobre aquele prédio. Ou seja, ela precisará ser distribuída para algum local. E aí que entra as fundações e estacas nesse processo. Pessoal, já explicado o conceito de estacas, né, de fundações, agora a gente vai ver na prática e conhecer algumas fundações que é normalmente utilizada. Então, primeiramente, a gente vai estar aplicando aqui um conceito de fundação rasa. Tá, Vanessa, mas para que serve a fundação rasa? A fundação rasa vai ser aquela utilizada para terrenos mais firmes, ou seja, que não apresentam um solo menos flexível, né? Ele já é um solo mais rígido, que não necessita de uma fundação mais profunda. Então a gente utiliza a fundação rasa. Tá, então eu vou colocar a vídeo aqui para a gente estar conseguindo ver depois como é que está ficando a fundação. Então vamos fazer aqui nossa fundação rasa. Vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo para vocês, e assim para a gente terminar esse processo, a gente volta aqui. Tá, então a gente já consegue estar vendo aqui como é que já tá ficando um pouco a nossa base, a nossa fundação rasa, né? Que é a famosa sapata. Tá, Vanessa, mas a fundação sapata não é somente desse jeito. Claro que não, a gente tá terminando ela. Então a gente faz esse preenchimento de terra nessas laterais e sobra como se fosse o pilar no centro. Ou seja, a gente faz uma formatação como se fosse o famoso cuscuz, né? A panela de cuscuz, e quando ela termina de desformar, ela fica dessa seguinte maneira, desse seguinte formato. Então a gente fez a nossa formação da fundação rasa, né? A famosa cuscuz. Então, se a gente fazer a retirada do solo ao redor, a gente consegue ver que ela tem uma formação de uma sapata simples e uma fundação um pouco mais rasa, né? Já que o solo ele já apresenta uma resistência já adequada nesse requisito. Mas o que a gente pode estar utilizando para aquelas regiões, né, que o solo é um pouco menos flexível, né, ou seja, apresenta um solo com menor resistência. Bem, em situações como essa, vou estar só pegando aqui a areia para vocês. Em situações como essa, vai ser em situações próximas às praias ou aquelas terrenos que apresentam um terreno um pouco mais argiloso, né? Aquele terreno que durante períodos de chuva apresenta uma certa dificuldade, né? De manter a estrutura e acaba prejudicando se você não fizer uma fundação correta. E aí que entra a famosa fundação
a fundação estaca, conhecida. Por que fundação estaca? O que acontece? A nossa fundação ela vai ser completamente oposta a essa fundação aqui, que é a fundação rasa, a famosa fundação sapato. Porque o que acontece? A fundação estaca a gente vai cavar, vai fazer um aprofundamento no solo, até encontrar um solo mais firme, ou seja, fazendo como se fosse espécie de estacas, que eu vou estar deixando aqui nesse cantinho, para vocês estarem vendo como é que fica na vida real. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai cavar um buraco de 8 a 9 blocos, ou de 5 a 4 blocos, porque como é um terreno do Minecraft no modo, né, plano, não tem tanta profundidade. Então vamos dizer que a gente já encontrou aqui a fundação mais profunda, né? Já encontrou um solo mais profundo e mais resistente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse um pilar, só que não é um pilar em si, mas sim uma fundação do formato estaca. Quando a fundação ela é terminada, né, durante o processo da construção, ela fica nesse formato só que no solo. Então aqui vai estar aparecendo a imagem para vocês de como é que fica essa fundação na vida real. Então a gente consegue compreender que a função estaca, da fundação estaca, ela é para aqueles solos menos resistentes, solos mais arenosos ou solos argilosos que apresentam menor resistência, e a fundação sapato ou a fundação mais rasa é aquela que vai ser utilizada para casos de menores portes e com solo um pouco mais firme. Bem, tem a fundação corrida, né, a sapata corrida. A gente tem tanto essa sapata aqui, que ela é fixa, né, ela é colocada em somente um ponto e se sobe pilares e alvenaria, e a gente tem a famosa sapata corrida. O que é que acontece? Com o decorrer da obra, eu vou fazendo outras estruturas no decorrer da obra, né? Ou seja, como se fosse outras mini sapatas que vão acompanhando esse processo. Então a gente consegue estar vendo essa sapata corrida, né? Que ela vai seguindo esse processo, né? Claro que vai ter que ter um aprofundamento no chão, mas aqui é só para simplificar melhor para vocês. Então o que acontece? Em cada sequência dessa vai ter uma sapata corrida, que é como se fosse uma alvenaria só de que concreto, né? Como se fosse o alicerce em si, né? Aquela base que vai estar acompanhando aqui, que também é bastante usual no nosso dia a dia. Então a sapata corrida, ela é daquele tipo que ela vai fazer todo o acompanhamento. Ela faz todo o acompanhamento da obra, ou seja, no decorrer da nossa obra, eu sempre vou ter essa sapata, né? Essa sapata corrida que vai estar acompanhando a gente. Então, conforme a gente vai construindo, vocês vão pegar aqui a madeira para exemplificar como se fossem os tijolos. Então, conforme a gente vai construindo, né? O que acontece? Vai ter uma sapata por debaixo dela, ou seja, ela vai percorrer permanentemente a nossa obra até o fim da nossa alvenaria. Tá, pessoal, aqui eu tô simulando uma casinha que ela vai apresentar uma rachadura devido a estar sendo feito em um solo que não teve uma fundação adequada. Então vamos dizer que eu construí a casa diretamente do solo. Então eu vou estar fazendo aqui a construção, eu vou estar acelerando aqui essa parte e volto já com vocês. Da nossa casinha, o que acontece? Quando a gente não tem uma fundação adequada, a casa é feita diretamente no solo completamente irregular. Vamos imaginar que o solo está completamente desnivelado, que a casa foi feita numa cratera ou próximo de um morro. Então o que é que vai acontecer? Essa casa, futuramente, ela vai apresentar a famosa rachadura, né? A famosa abertura e fissura da nossa residência. Porque o que acontece? Como a gente não teve uma preparação de um solo extremamente importante na nossa construção civil, então a nossa casa futuramente ela vai apresentar defeitos e processos ruins para a nossa residência. Foi o primeiro episódio de engenharia civil aplicada na prática com o Minecraft, então já curte, deixa seu like e deixa dicas aí de próximos vídeos que a gente vai estar podendo trazer. Então eu espero estar trazendo essa minissérie para vocês de conceitos da engenharia civil que a gente pode estar aprendendo conjuntamente com o Minecraft. Então já se inscreve, deixa seu like e compartilha com aquele seu amigo que curte aprender jogando a engenharia civil. Então até o próximo vídeo. Deu mate na engenharia.